Olá, tudo bem? Este é o 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero lembrar aquela promoção do mês de junho para você que ouve aqui o 15 Minutos assinar a Gazeta. São só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses. E assinando a Gazeta do Povo, você tem acesso a reportagens, colunas, conteúdos exclusivos e, claro, apoia aqui o podcast. Só R$ 2,40 por mês nos 6 primeiros meses, hein? Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, são as Forças Armadas que têm que repor a lei e a ordem. Nos últimos tempos, aqui no Brasil, uma espécie de conflito de versões ganhou espaço no debate público, seja em manifestações de rua ou até contando com a participação de juristas e políticos. Afinal, é o STF o chamado guardião da Constituição ou as Forças Armadas é que são? O debate gira em torno do já famoso artigo 142 da Constituição Federal, citado frequentemente, principalmente por alguns bolsonaristas, e que atribui às Forças Armadas um papel de poder moderador. Como pano de fundo de toda essa discussão, está claro a queda de braço que envolve já há algumas semanas o Planalto, recheado de militares, e o Supremo Tribunal Federal, que vem tomando algumas decisões que estão deixando o governo e principalmente o presidente Jair Bolsonaro bastante contrariado. Aqui nesse episódio do 15 Minutos eu recebo o Olavo Soares, correspondente da Gazeta do Povo em Brasília, e a gente fala sobre o que diz exatamente esse artigo 142 da Constituição e também em que pé está essa briga envolvendo os poderes da República. Bom, Olavo, para a gente começar, o que diz exatamente esse já tão famoso, artigo 142 da Constituição, que vem sendo tão citado nos últimos tempos, hein, Olavo? Olá, Márcio, olá, pessoal, um prazer falar com vocês. Bem, Márcio, o artigo 142 da Constituição, ele é o artigo que ele regulamenta a atuação das Forças Armadas, Ele apresenta no texto constitucional o que são as Forças Armadas. Eu vou ler o trecho inicial do artigo, porque tem uma parte dele que é bem importante para esse debate. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então esse é o trecho inicial do artigo, depois veio uma série de parágrafos, incisos, aquelas coisas da Constituição, O que motiva mais os debates, Márcio, são dois pontos desse trecho inicial. O primeiro ponto é quando fala assim, sob a autoridade suprema do presidente da República. E o segundo ponto é quando fala que as Forças Armadas têm um vínculo com a garantia da lei e da ordem. E por que esses dois pontos despertam a atenção? O primeiro é quando fala que as forças estão sob a autoridade suprema do presidente da República, que é isso que dá margem para algumas pessoas interpretarem que o presidente poderia acionar as forças a seu bel prazer, digamos assim, para casos que ele julgar conveniente. E o segundo ponto, que é essa questão da lei e da ordem. Para algumas pessoas que interpretam essa possibilidade da intervenção militar constitucional, o presidente da República, por ele ser o chefe supremo das Forças Armadas e pelas Forças Armadas estarem vinculadas à garantia da lei e da ordem, então isso poderia ser utilizado quando o presidente entendesse que está havendo um rompimento da lei e da ordem, ele acionar as Forças Armadas para executar isso. Então é aí que está o cerne dessa discussão. Mas a correta interpretação do texto constitucional foi relembrada pelo maior constitucionalista vivo, Dr. Ives Gandra Martins. Aspas. Creio que essa invasão de competências é extremamente perigosa, porque a Constituição também declara no artigo 142 que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, são as Forças Armadas que têm que repor a lei e a ordem. Pois é, e essa tese assim de que o artigo 142, seria uma espécie de justificativa legal para uma intervenção militar, ganhou eco inclusive no Congresso, Olavo? Pelo menos no discurso de uma deputada da base bolsonarista, Isso mesmo, Márcio. Assim, essa questão do artigo 142, ela já é forte há bastante tempo, Isso desde a época dos protestos pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, quando havia aqueles... quando começou um surgimento da direita, o pessoal que pedia intervenção militar, e começaram a
aparecer aquelas faixas, né, de pedindo a intervenção militar constitucional. Recentemente foi a deputada Bia Kicis, né, que é do PSL do Distrito Federal, que é uma bolsonarista de carteirinha, ela foi até a tribuna do Congresso para dizer que o artigo 142, ele dá essa prerrogativa, ele dá a possibilidade de o presidente convocar as Forças Armadas para restabelecer a lei e a ordem. Até a deputada utilizou um discurso meio, digamos que, na linha de que o presidente não gostaria de fazer isso, que a população estaria recorrendo a ele num caso de desespero, a população que veria seu voto desrespeitado, portanto, a população apelaria ao presidente para ele fazer isso. E no ato do discurso da deputada, ela citou uma opinião de um jurista muito respeitado, muito conceituado, que é o professor Ives Gandra Martins, que o professor ele concorda com essa ideia, concorda com essa possibilidade de que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador sobre os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Porque a Constituição também declara, o 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz que quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. Porém, essa postura do professor Ives Gandra é uma postura muito, mas muito minoritária. Ela praticamente não encontra eco em outras figuras do direito. E aí eu vou citar, por exemplo, só alguns casos rapidamente que eu cito na matéria, mas enfim, tem tantos outros, de 3 instituições que fizeram pareceres rejeitando essa ideia, que são a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal, isso aí na pessoa do ministro Luiz Fux. Todos eles descartam completamente a ideia de um poder moderador, dessa ideia das Forças Armadas como poder moderador que estaria sobre os três, que seria uma espécie de árbitro dos três poderes. E por que, basicamente, eles descartam essa ideia? Primeiro, porque não há nenhuma... segundo eles, o texto constitucional ele deixa claro que as Forças Armadas elas estão sujeitas à Constituição como um todo. E também essa questão da autoridade suprema que o presidente da República tem sobre as Forças Armadas, ele realmente tem, isso não se discute, mas isso não dá ao presidente da República a liberdade de utilizar as Forças Armadas para atuar sobre outro poder, que essa é uma coisa que os bolsonaristas têm falado bastante, né? Isso aí, aliás, tem que ser justo, não é o presidente, não são pessoas do chão, né, que estão em protestos, que pedem a intervenção militar. Essas pessoas defendem que o Bolsonaro utilize o exército para fechar o Supremo, para fechar o Congresso. Então, essa alegação de que o presidente poderia usar as Forças Armadas. Então, sim, essa ideia é rejeitada. E outro motivo que os juristas entendem que não há procedência nessa ideia é de que a Constituição, e aí em todo o texto constitucional, uma abordagem muito longa, enfim, a Constituição ela é muito, muito clara, muito enfática ao colocar o poder civil à frente do poder militar. Então, assim, a Constituição ela coloca que os militares são essenciais, importantíssimos para o Brasil, mas na hora de falar de poder, de gestão pública, de determinação de como as coisas públicas devem acontecer, isso está a cargo dos civis e não dos militares. A missão das Forças Armadas é defender a pátria,